Você aí sabe como é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer? Sabe como é feito o tratamento dessa doença? Não é só remédio não. É sobre isso que o vídeo de hoje tratará. Seja muito bem-vindo ao canal da Felicidade. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje, aqui no canal da Felicidade, nós teremos uma convidada especial, que é a Bruna Moraes. A Bruna está concluindo o curso de medicina e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o diagnóstico e os tratamentos para a doença de Alzheimer. Vamos conferir? Olá, para quem não me conhece, eu sou a Bruna. Hoje eu vim aqui a convite da Thaís contribuir um pouquinho no canal Felicidade sobre a doença de Alzheimer. Nesse mês de setembro, a gente classifica como Setembro Roxo e a gente aproveita para abordar um pouco mais sobre as dúvidas em relação a essa doença, as causas, os tratamentos. Então a minha ideia é, junto com a Thaís, poder ampliar um pouquinho mais os conhecimentos de vocês sobre essa doença. A doença de Alzheimer, ela se enquadra num grupo de doenças que a gente chama de demências. Nesse grupo, várias outras doenças estão enquadradas e a gente tem aí como alterações as alterações nas funções cognitivas do paciente. Então, a cognição, ela envolve várias partes do nosso cérebro e várias funções. Entre elas, a gente tem a mais famosa, que envolve o Alzheimer, que é a memória. Além disso, a gente tem a linguagem, a gente tem a função visoespacial, a gente tem a função executiva de realizar tarefas mais complexas e a gente também tem o comportamento. A gente tem que ter em mente que a doença de Alzheimer é uma demência de evolução lenta. Então, o mais comum que a gente vai observar nesses pacientes é a chegada desses pacientes no consultório relatando queixas pequenas de perda de memórias recentes. Então, o paciente pode relatar que começou a esquecer onde colocou as chaves com muita frequência, que começou a esquecer de dar recados, que começou a esquecer de apagar o fogo. Então, são esquecimentos que se tornam mais frequentes e que fazem com que o paciente ou o cuidador desse paciente, algum familiar desse paciente, fique atento em relação a isso. Então, faz com que procure ajuda médica. Por ser uma doença de evolução lenta, que demora anos para que seja atingido aí um quadro mais grave, é comum a gente encontrar essa evolução da perda da cognição aos poucos. Então, o paciente pode chegar para a gente com um comprometimento só de memória e, ao longo dos anos, apresentar comprometimento na linguagem, comprometimento na cognição visoespacial, no comportamento. Então, são pacientes que vão ter uma evolução lenta e que vão ter aos poucos o comprometimento de toda a cognição com os anos. As causas que geram a doença de Alzheimer ainda não são bem esclarecidas e nem específicas para isso, mas a gente tem algumas causas que estão envolvidas na fisiopatologia dessa doença, que são, por exemplo, o acúmulo de certas proteínas dentro do cérebro do paciente que afetam a comunicação entre os neurônios. Então, esse acúmulo faz com que, com o tempo, o paciente tenha uma perda progressiva da cognição, bem como alguns outros fatores que a gente chama de fatores ambientais, que também podem propiciar o aparecimento da doença de Alzheimer. Entre eles estão o tabagismo, a falta de exercício físico, a má alimentação e o mau controle de algumas doenças de base, principalmente doenças sistêmicas, que fazem com que o paciente tenha uma maior propensão a evoluir para uma doença de Alzheimer. Sempre que nós suspeitamos da doença de Alzheimer, nós vamos lançar mão de alguns exames para que a gente tenha certeza, o mais certeza possível, de que realmente se trata de uma doença de Alzheimer. Então, a gente vai pedir alguns exames para descartar outras doenças, como, por exemplo, deficiência de vitamina B12, HIV, hepatites virais, sífilis, são algumas das doenças que, se presentes, podem sim mimetizar e se assemelhar a uma doença de Alzheimer. Então, sempre a gente tem que fazer exclusão de algumas doenças antes de fechar o diagnóstico para a doença de Alzheimer. Também vamos pedir alguns exames de imagem para que a gente possa ver esse cérebro e consiga ver se haja alguma atrofia, alguma diminuição cerebral nesse paciente. Geralmente, a gente vai lançar mão da ressonância magnética.
Além desses exames laboratoriais e de imagens, a gente também vai lançar mão de alguns exames que são capazes de avaliar a função cognitiva desse paciente. Primeiro a gente inicia com exames que são mais globais. Entre o mais utilizado aí é o exame que a gente chama de mini estado mental, que consegue, através de algumas pontuações, avaliar a função cognitiva desse paciente. E após essa evolução global, a gente vai evoluir para exames mais cognitivo específicos, que a gente chama, para conseguir avaliar de uma forma mais específica cada domínio da cognição. A Academia Brasileira de Neurologia solicita que seja feito pelo menos 4 testes neurológicos específicos, cognitivos específicos, para que a gente consiga avaliar toda a cognição do paciente. Isso envolve a memória, isso envolve a linguagem, isso envolve a capacidade visoespacial do paciente e também tarefas executivas daquele paciente, bem como o comportamento. Então, depois da gente fazer essa avaliação global e específica, a gente consegue ter mais certeza do diagnóstico desse paciente e iniciar um tratamento para esse paciente. Infelizmente, a doença de Alzheimer é uma doença que até o momento não possui cura. Então, quando a gente pensa no tratamento da doença de Alzheimer, a gente tenta fazer com que essa progressão seja a mais lenta possível. Então, pensando numa evolução mais lenta da doença, a gente lança mão de vários profissionais da saúde importantes nesse processo do tratamento. Então, falando um pouquinho aí sobre os médicos, sobre o neurologista mais especificamente, ele tem a função de utilizar de medicamentos que fazem com que a morte de neurônios ocorra de uma forma mais lenta e que essa degeneração do cérebro também ocorra de uma forma mais lenta. Já os psicólogos vão entrar com a neuroreabilitação, que é fundamental nesse tratamento. A Thaís já abordou um pouquinho sobre a neuroreabilitação aqui no canal, mas falando um pouquinho mais para vocês, a neuroreabilitação tem a função de melhorar a cognição desse paciente ao máximo. Então esses pacientes geralmente chegam para a gente com comprometimento de apenas uma área da cognição, que é a memória, a mais comum de todas. Então a neuroreabilitação vai fazer com que todas as áreas da cognição, como a linguagem, as funções executivas, a visoespacial, o comportamento, seja melhorado ao máximo, fazendo com que o paciente utilize ao máximo essas outras funções cognitivas e de alguma forma compense aquela perda de memória. A neuroreabilitação não é capaz de fazer com que o que foi perdido pelo paciente volte atrás, mas ela é capaz de tentar estabilizar aquela perda para com que não haja uma progressão muito rápida da doença. Então é de fundamental importância no tratamento do paciente para com que ele tenha o máximo de estimulação das suas funções cognitivas e buscando aí uma melhor qualidade de vida e independência desse paciente. Outro profissional que também vai estar atuando é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo tem a função de agir em uma área muito importante da cognição, que é a linguagem. Então, quando ele atua, ele busca melhorar ao máximo essa função cognitiva do paciente, trazendo uma maior qualidade de vida do paciente. Então, como eu falei para vocês, por ser uma doença que não tem cura, a gente sempre vai buscar o máximo de acompanhamento desse paciente, envolvendo vários profissionais para tentar trazer uma melhoria global desse paciente, né, de toda a saúde dele. Isso envolve também uma nutrição adequada, isso envolve atividade física, isso envolve todo o comportamento, toda a saúde desse paciente, para com que haja uma melhoria significativa na sua qualidade de vida. Então, no tratamento da doença de Alzheimer, a gente busca trazer para esse paciente um máximo de autonomia, de independência, e isso melhora não só a vida do doente em si, mas também melhora toda a qualidade de vida da família desse paciente, dos cuidadores desse paciente, que também sofrem muito com esse processo de adoecimento. Então, é de fundamental importância saber que no tratamento desses pacientes a gente lança mão de vários profissionais, de vários métodos de tratamento, buscando melhorar ao máximo a qualidade de vida desse paciente. Bom, foi um prazer poder contribuir aqui um pouquinho para vocês, trazendo mais conhecimento sobre a doença de Alzheimer. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que isso seja um ponto de inspiração para que as pessoas consigam buscar vários profissionais auxiliando aí no tratamento desses pacientes.